Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, no ar o Arena Alterosa, segunda-feira, estamos juntos aí começando mais uma semana e a partir de agora, essa é a hora, na verdade, né, Dalvan Luiz? A gente falar de esporte, a gente segue junto até às 11h30, mostrando tudo de melhor no nosso esporte regional. Só lembrando que, no final de semana, nós tivemos a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E aí, claro que você vai ver aqui no Arena Alterosa a definição. Quem foi para a Libertadores, né? Quem foi para a pré-Libertadores, quem está de stand-by, quem está na Sul-Americana, quem caiu, quem subiu, isso tudo você vai ver daqui a pouquinho. E, além disso, vamos mostrar também duas reportagens bem bacanas. A primeira, sobre o JF Imperadores, que recebeu no final de semana a premiação pelo acesso à elite do futebol americano nacional e fez um amistoso com o Flamengo Imperadores. O Lucas Girardi foi até lá e daqui a pouquinho você vai ver. E também comemorou-se, né, na última semana e também no final de semana. Na verdade, comemorou-se no sentido de homenagear, né, de lembrar um ano daquela tragédia da Chapecoense. Né? Todos os clubes fizeram aquele minuto de silêncio antes da bola rolar. Né? E nós aqui em Juiz de Fora, nós acompanhamos a escolinha do Marcelo Augusto, né? O Juiz Forano, zagueiro da Chapecoense, né? Que jogou no Flamengo, no Volta Redonda e que infelizmente estava junto com a delegação quando aconteceu aquela tragédia. E aí, para dar continuidade ao projeto, ao sonho do Marcelo, o pai está, né, tocando aí a escolinha que leva o nome também da Chapecoense. Então, Dalvan Luiz, a gente está cheio de coisa boa para falar hoje no programa. Tá tudo bem com você? Isso mesmo, tudo bem, Fernando? Prazer imenso estar aqui mais uma vez, uma honra voltar depois da vitória do Galo. Mas você tá... Parece que as coisas estão acontecendo positivamente. Quando você me estende o convite, quando não é o da capital, é o Carijó que ganha. É o Carijó. Lá em Galo, você teve lá esses dias, na verdade, essa semana, no final de semana passada, se eu não me engano, né? Isso, foi a semana passada. A gente teve lá, passando uns dias lá para conhecer o projeto maravilhoso nos bastidores que o Atlético tem. Né? E aí, na verdade, o Dalvan Luiz foi lá, né? Conheceu os jogadores, o CT do Galo e tudo mais. Só que aí os jogadores gostaram tanto dele, pediram para tirar foto, seguiram o Dalvan Luiz no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens dessa panela que ele formou por lá. Só que antes, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque é o seguinte, olha só, os clubes cariocas, né? O Botafogo ficou fora, você vai ver daqui a pouquinho que empatou com o Cruzeiro em casa, e aí com esse resultado não foi para a Libertadores. Só que o Vasco da Gama e também o Flamengo, já está aqui na tela para a gente poder acompanhar, o Vasco venceu, passou. O Flamengo também venceu, Vitória, foi para a Libertadores. O Vasco, se permanecesse tudo assim quando estava ganhando, né, da Ponte Preta, iria para Libertadores. Só que não foi o que aconteceu. Está na pré, né? Vai disputar como se fosse uma repescagem, assim como o Botafogo fez esse ano. Vamos ver. O Vasco venceu a rebaixada Ponte Preta em casa e estava garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas isso dependia de um tropeço do Flamengo, que jogava contra o Vitória. Diego marcou de pênalti no último lance do jogo e deu a vaga aos rubro-negros. Vasco ficou com a vaga na pré-Libertadores. Mesmo perdendo, o Vitória conseguiu permanecer na Série A. O Dalvan Luiz, e aí o Vasco conseguiu te surpreender no decorrer desse Campeonato Brasileiro? Começou meio sem aquela regularidade, né? Perdendo, eu lembro na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, você lembra contra o Palmeiras? Sim, tomou uma chapuletada. Aí todo mundo já começou, né? Ih, vai disputar, vai concorrer. Subiu para cair de novo. Vai cair de novo, né? Vai brigar para não cair. E não foi o que aconteceu. Não, de maneira alguma, e até uma forma, né, Fernando? A gente parabenizar aí ao Zé Ricardo, porque a gente falava da passagem dele no Flamengo, que era, sim, um treinador de qualidade, só que pegou um time com um elenco com grandes jogadores, renomados jogadores, e a gente sabe o quão é difícil você ter um vestiário quando se tem jogadores de qualidade e cada um com a sua opinião devido à sua bagagem. E no Vasco ele não encontrou isso, ele encontrou uma oportunidade de trabalhar do jeito que ele queria, de repente, implantar na passagem dele pelo Flamengo. E eu lembro de ter falado para alguns amigos, falei, acredito no trabalho do Zé Ricardo. E na hora houve até a brincadeira, não tem jeito, o time do Vasco é aquilo ali mesmo, não passa daquilo. E como você disse, como aconteceu com o Botafogo ano passado,
um elenco bem limitado, como é o do Vasco da Gama, o Zé conseguiu ganhar o vestiário, conseguiu ganhar os jogadores e fazer esse grande feito, que é colocar o Vasco aí na pré-Libertadores. Legal, né? E o Flamengo passou, né? Tá na Libertadores, venceu o Vitória. E o Vitória, para mim, Dalvan Luiz, foi o time mais sortudo da rodada. Por quê? Tava brigando para não cair e mesmo perdendo, né, pro Flamengo, o time não caiu, né? Foram para a segunda divisão. Ó, o Avaí, né? A Ponte Preta e o Atlético Goianiense já estavam na zona do rebaixamento. E além do Avaí foi o Curitiba, né? Curitiba. Que jogou com a Chapecoense, fez até um grande jogo, né? Só que não conseguiu vencer. Então o Curitiba foi para a segunda divisão. E agora a gente vai ver o Atlético Mineiro, né? Que o Atlético é aquele time que está no stand-by, está aguardando o Flamengo na Sul-Americana. Se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, o G8 vira G9 e aí o Galo vai para pré-Libertadores. E passou aperto para vencer o Grêmio B, venceu por 4-3. Mesmo jogando em Belo Horizonte, quem abriu o placar foram os gaúchos com o Jean Pierre. Mas logo depois, Elias empatou. No finzinho do primeiro tempo, PP voltou a colocar o Grêmio na frente. Só que Otero deixou tudo igual de novo. No segundo tempo, Batista fez Grêmio 3-2. Mas Fred e Otero, aos 53 minutos do segundo tempo, deram a vitória ao Galo. Final 4-3. Com os 3 pontos, os mineiros torcem agora para o Flamengo vencer a Copa Sul-Americana para garantir vaga na pré-Libertadores do ano que vem. E aí, dependendo do Flamengo agora, será que vai? Existe a tal eis a questão, né? Será que os atleticanos vão torcer pro Flamengo, Fernando? Eu acho que nessa situação vai, né? Acredito que sim, até porque, né, a rivalidade, porque dentro de campo é válido, é entre Atlético e Cruzeiro. Não entre Atlético e Flamengo. Estava até conversando com uns companheiros amigos atleticanos que falavam, né, que a gente tinha que fazer referente ao Flamengo, a gente já fez. Uma virada na Copa do Brasil, algumas vitórias para trás aí, então... Você falou a gente já fez porque você é atleticano agora? Sou também. Sou também atleticano também, então a gente tá aí, né, na torcida para que tudo corra bem, que o Flamengo vença também a Sul-Americana e facilite as coisas pra Você vai torcer pro Flamengo vencer então a Sul-Americana? Eu não vou assistir o jogo, Fernando. Eu não vou ter alguns compromissos, não vou assistir. Mas o Flamengo ganhando é Brasil, né? Assim como foi com o Grêmio na quarta-feira, também gostei, vibrei muito. Então, é o Brasil seguindo em frente na temporada. Então tá certo. Olha só, a gente falou da sorte do Vitória, né? Que mesmo perdendo, permaneceu na Série A. Quem não teve sorte foi o Botafogo, que jogou com o Cruzeiro em casa. Na verdade, não só sorte, mas também competência, né? Enfrentou o Cruzeiro jogando no Rio de Janeiro e ficou no empate em 2-2. Com esse resultado, a esperança dos botafoguenses, né, de mais uma vez estar presente na Libertadores, foi embora. A vitória do Atlético, quem se deu mal foi o Botafogo, que não saiu de um empate em casa diante do Cruzeiro. O tropeço fez com que os cariocas ficassem em 10º, frustrando a esperança de disputar a Libertadores de 2018. Essa talvez foi a surpresa negativa não da rodada, né, mas dos últimos jogos. O Botafogo que fez uma boa Libertadores, né? Teve um ano bom o Botafogo dentro daquilo que era esperado, né? Dentro daquilo que o elenco... Para falar bem do Botafogo, falar o quê? Não tem jeito, né, Daniel? Um abraço para você, mas não tem jeito de falar bem do Botafogo, que deixou a desejar, né? E jogando contra o Cruzeiro, que já estava garantido na Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil, era hora de cravar os 3 pontos e garantir pelo menos uma vaguinha na pré, né? E o Cruzeiro pedindo, né, Fernando? Faz o gol, Botafogo, ganha, né? Mas aí não foi o que aconteceu e, claro, do outro lado também existem profissionais que executaram bem o seu papel e na oportunidade que tiveram fizeram os gols e empate e Botafogo fora. Botafogo fora, né? Vasco e Flamengo. Vasco na pré-Libertadores, Flamengo na Libertadores, ou seja, 2 representantes aí na Libertadores do Rio de Janeiro já estão garantidos, né? De Minas, nós já temos o Cruzeiro garantido e o Atlético Mineiro está dependendo aí do Flamengo vencer a Sul-Americana para também garantir vaga na pré-Libertadores. Agora, vamos falar da Chapecoense, né? Como eu disse, nesse final de semana, né, essa última rodada do Campeonato Brasileiro e também durante a semana, muitas homenagens a um ano
daquela tragédia, né, da Chapecoense. Jogadores, comissão técnica, enfim, jornalistas também estavam presentes, né, morreram naquele acidente trágico do avião. E aí, aqui em Juiz de Fora, nós tínhamos o zagueiro Marcelo, né, que jogou no Flamengo, jogou no Volta Redonda e estava na Chapecoense quando aconteceu a tragédia. O Marcelo tinha um sonho, que é de ter uma escolinha de futebol. E aí, o pai do Marcelo deu continuidade ao projeto e o Lucas Girardi foi acompanhar. Todo mundo de verde dos dois lados. A disputa não é de um time contra o outro. Todos vestem as cores da Chapecoense na escolinha que leva o nome do zagueiro Marcelo Augusto. Esses meninos treinam juntos e têm um objetivo em comum. Eles querem chegar a um grande clube profissional. Mas para isso não pode ter tempo ruim. E por isso, mesmo debaixo de chuva, eles estão jogando bola. Uma grande oportunidade, né? Porque já tem o nome Chapecoense, já é famoso. E assim outras pessoas podem ver a gente para poder levar nós para outros clubes. A disputa extrapola o campo em Juiz de Fora. Ela é contra milhares de garotos em todo o país. O Alexandre acredita que o vínculo com a Chape pode ajudar. O time da Chapecoense já está bem grande. Você falar em qualquer lugar no mundo, você já sabe quem é a Chapecoense. O meu sonho é jogar no Real Madrid na seleção brasileira. Paulo é o pai do Marcelo. Depois de perder o filho no desastre da Chapecoense, ele decidiu seguir com os planos do zagueiro. Olha, essa escolinha, desde quando o Marcelo ele passou para o Flamengo, aí a gente já teve esse objetivo de montar uma escolinha de futebol, montar um instituto, montar essas coisas todas. O Castelo é o responsável por deixar o fôlego da molecada em dia. O preparador físico está honrado com a responsabilidade de fazer parte desse projeto. Trabalho muito bom, com muita experiência, né? Igual eu já tive no América, no Rio, trabalhei 17 anos no Tupi, trabalhei no esporte, trabalhei no Tupinambás. Então é muito bom, é muito importante. A escolinha está com inscrições abertas. Alguns atletas podem sair daqui, mas a missão é bem mais que isso. Primeira formação de homem, né? De caráter, homem, caráter. E tirar as crianças das drogas, tirar as crianças das ruas. É muita emoção, né? Muita emoção, porque os meninos agarram a gente como se fosse um pai. Eles têm assim o Marcelo como uma vitrine, né? Como uma janela para eles, uma vitrine. Eles dizem assim, é o Marcelo, então eu vou ser igual o Marcelo. Legal, né? Tenho certeza que o projeto vai dar super certo. E aí eu tenho uma notícia agora para a garotada que está aí em busca, né, do sonho de ser jogador de futebol, quer fazer parte também do projeto da Chapecoense, do Marcelo Augusto. Olha só, as inscrições para participarem do time estão abertas. E aí, o endereço é Rua Venceslau Brás 659. Está aparecendo na tela ali ou ainda não? Se der para colocar para o pessoal que está em casa acompanhar, o endereço, ó, Rua Venceslau Brás, número 659, fica no bairro Jockey Clube. E aí o telefone que também está aparecendo para você aí na tela é o 3223-7386. Vou repetir, ó, 3223-7386. É só você ligar ou comparecer ao escritório para fazer a sua inscrição, né, e saber também mais detalhes, tá bom? Vamos fazer uma pausa aqui no Arena Alterosa, daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais gols do Campeonato Brasileiro e também o JF Imperadores, que recebeu premiação por garantir vaga na elite nacional do futebol americano. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa, vamos falar do Brasileirão agora, só que o Brasileirão de Futevôlei, né, a terceira edição do Campeonato Brasileiro do Futevôlei do Gonzagão, Dalvan Luiz. Tradicional torneio, a gente tem as imagens aí da rapaziada disputando a final. Olha só, final, Fluminense e Bahia, e aí as duplas Theo e Lessa, a dupla, né, Theo e Lessa, foi a dupla campeã da terceira edição do Brasileirão Futevôlei Gonzagão. Foi realizada neste domingo, né, aqui em Juiz de Fora, na Arena do Gonzagão. 20 duplas participaram dessa edição do campeonato, com atletas juiçoranos representando times aí do Campeonato Brasileiro, né, em mais de 190 jogos disputados em 3 sets cada. E aí, olha só, o torneio, a duração dele, né, começou dia 3 de outubro e terminou no domingo, né, no dia 3 de dezembro, ontem. Foram 62 dias de competição. A dupla campeã, Theo e Lessa, o Léo Lessa, né, são os representantes aí do Fluminense. Enfrentaram o Bahia, do Xandinho e Tiquinho, e venceram por 2-0. Legal, né? Parabéns aí pra rapaziada. Deixa eu agradecer aqui também ao meu amigo, meu parceiro Dedé, que fez essas imagens pra gente, estava lá presente, né, fazendo as fotos, os vídeos, e enviou pra gente mostrar aqui no Arena Alterosa. Um abraço também pro Gonzagão. Parabéns
né, pela iniciativa. E aí, Dalvan Luiz, a curiosidade, por que o Campeonato Brasileiro do Gonzagão é diferente, é bacana, tem transmissão ao vivo no YouTube, né, dia inteiro de competição, a gente viu aqui, ó, mais de 20 duplas, né, participando do Campeonato Brasileiro, e ele quer ir para o Guinness Book como o maior torneio de futevôlei do mundo. E tomara que consiga, né? A gente precisa, né, Fernando, dessas modalidades esportivas sendo vistas e apoiadas na cidade, né, que o público que acompanha possa ajudar para que eles consigam realizar esse sonho aí. Agora eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo assim, é só dessa forma para o Fluminense ganhar alguma coisa em 2017. Mas não mentiu, né? Falaram a verdade, mas ano que vem o Flusão vai se recuperar também, vai fazer uma temporada fantástica aí. Então vamos lá, vamos aproveitar o gancho de Campeonato Brasileiro, bora ver o restante dos gols da última rodada do Brasileirão. A Chapecoense, que virou o jogo contra o Curitiba, adorou a rodada. Túlio de Melo marcou nos acréscimos e colocou o time catarinense na pré-Libertadores. A derrota rebaixou o Coxa para a Série B. Já o Avaí não passou de um empate diante do Santos fora de casa e vai agora para a segunda divisão. Como não venceu o Santos, ficou em terceiro lugar. Beneficiando o Palmeiras, que foi atropelado pelo Atlético Paranaense, ainda assim, os paulistas ficaram com o vice-campeonato. O campeão Corinthians perdeu para o Sport em Recife. Este gol de cabeça de André salvou o time pernambucano, que garantiu presença na Série A do ano que vem. Por fim, São Paulo e Bahia não saíram de empate no Morumbi, 1-1. Gols de Brenner e Éder. Mesmo placar do Lanterna Atlético Goianiense, que recebeu o Fluminense em Goiânia. Tira da Dalvan, você tá gritando. É, aquela girada do que o zagueiro deu ali, ele fez igual o Dalvan fazia. Vamos fazer o seguinte, Dalvan, a gente viu os gols, né, os lances aí da última rodada do Campeonato Brasileiro, e eu desde o início estou falando aqui da definição, né, de quem foi para a Libertadores, quem está na pré, quem está na Sul-Americana, enfim, quem caiu. Vamos ver agora como que ficou a classificação do Brasileirão da Série A. O campeão foi o Corinthians com 72 pontos. Em segundo ficou o rival Palmeiras com 9 pontos a menos. O Santos terminou em terceiro, apesar de ter os mesmos 63 pontos, mas perdeu no número de vitórias. Em quarto ficou o Grêmio com 1 ponto a menos, seguido do Cruzeiro, que somou 57 pontos. Como o Grêmio, campeão da Libertadores, e o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, já haviam garantido vaga na Libertadores, o Flamengo, que terminou em sexto com 56 pontos, também está garantido na fase de grupos do torneio continental. Outro beneficiado foi o Vasco, que mesmo em sétimo com 56 pontos, se classificou para a pré-Libertadores, junto com a Chapecoense, oitava colocada com 54 pontos. E os rebaixados para a segunda divisão são Curitiba e Avaí, que ficaram atrás do número de vitórias e no saldo de gols, e Ponte Preta e Atlético Goianiense, que já estavam rebaixados antes mesmo da última rodada começar. Bom, eu particularmente, Dalvan Luiz, estava torcendo bastante para o Curitiba, porque né, nós temos lá no Curitiba um representante aqui da nossa região, da Zona da Mata, que é o nosso querido Iago Dias, de São João Nepomuceno, estava lá no Curitiba, só que o Coxa vacilou no último jogo, perdeu para a Chapecoense e foi embora novamente para a segunda divisão. Agora, dentro daquilo da metade do segundo turno, né, que estava sendo desenhado, nada de surpresa, né? A briga seria essa mesmo, Curitiba, Avaí, Vitória, Sport, né? É verdade, e como você disse, com relação ao Iago, a gente tem que torcer mesmo pelo que é nosso, também estava torcendo para o Curitiba escapar, mas como o Marcelo Oliveira disse, né? Não caiu agora, as coisas já estavam erradas, né? De maneira errôneas, lá no começo do campeonato, no começo da temporada. Então, quando começa mal, infelizmente termina mal, né, Fernando? E aí o brasileiro costuma enganar, né? Que você fala, o brasileiro é longo, tem tempo de recuperar, só que chega uma fase, meu amigo, que aí para você correr atrás do que foi perdido, não tem mais jeito, né? Vamos fazer o seguinte, eu ia mostrar o JF Imperadores depois do intervalo, só que a gente vai mostrar de uma vez agora, né? O pessoal tá na expectativa, quer ver a reportagem, é o seguinte, o JF Imperadores estava disputando a segunda divisão da Liga Nacional, né, do futebol americano. Conseguiu acesso para a elite da Liga Nacional
do futebol americano. E aí, no final de semana, no domingo, né, os jogadores, os atletas, a comissão recebeu a premiação, recebeu a medalha, teve também o atleta mais valorizado da equipe e o Lucas Girardi também esteve presente e acompanhou a festa do JF Imperadores. Vamos ver na reportagem. Os jogadores receberam as medalhas pelo título da Conferência Sudeste. O resultado garantiu o acesso à elite do futebol americano nacional. A conquista veio em menos de um ano após a criação do JF Imperadores. A gente fez um planejamento muito arrojado nesse primeiro ano, levando em consideração que a gente teria que jogar com equipes muito tradicionais do esporte e a gente fez a unificação da equipe em fevereiro. Então, assim, foi muito pouco tempo, mas a gente vê isso com uma grande satisfação. O quarterback do time recebeu o troféu de jogador mais valioso da equipe. O americano valorizou o trabalho coletivo. É sempre legal, né, receber um pouco de reconhecimento, mas sendo bem sincero, a minha função dentro do campo é, por causa de encostar na bola toda jogada, acaba recebendo mais visão, né? Mas, cara, é um esporte conjunto, sabe? Então, a gente tem a mentalidade o ano inteiro, né, que o time é uma máquina. Se cai uma peça, você troca e você bota outra peça e continua. Nos Estados Unidos, o nosso futebol é o soccer. Casey até que tentou jogar, mas o negócio dele é a bola oval. Eu gosto muito de soccer, né? Eu sempre gostei. Eu jogo nada, né? Nada mesmo. Na verdade, foi assim que eu fui no futebol americano. Eu jogava tão mal no futebol que meus pais me tiraram e botaram no futebol americano. Mas é legal acompanhar esse crescimento, né? Eu estou aqui desde 2010 e eu fui desde lá. Eu sei que começou antes, mas eu fui desde lá vendo o crescimento, aumentando cada vez mais, crescendo mais times, os times ficando mais fortes, mais competitivos. Logo após a premiação, JF Imperadores e Flamengo Imperadores se enfrentaram em uma partida amistosa. Só que a festa acabou depois do chute inicial. A partida até é amistosa, só que já é a preparação para a disputa da elite do futebol americano no Brasil. A torcida compareceu ao campo da Faculdade de Educação Física da UFJF. O presidente do time Juiz Forano destaca o crescimento do esporte na cidade e na região. A torcida tem muito sucesso nisso, né? Ela está ajudando a gente com visibilidade, está dando visibilidade para a equipe e para o esporte, consequentemente. A gente está em busca de investimento, né? Então, assim, em busca de investimento, primeiro renovando com o que a gente já tem e tentando outros patrocínios para a gente conseguir fazer um time mais forte, uma vez que a gente está na primeira divisão, a primeira divisão são equipes mais fortes. A gente quer e estamos com o planejamento de contratar algumas peças que estão faltando na equipe. Legal para essa turma aí, né? Parabéns, na verdade, para essa turma de JF Imperadores, que tem inspirado outras equipes aqui da região, né? Da Zona da Mata, que estão disputando. A gente já tem a Liga da Zona da Mata, né? E agora o JF Imperadores na elite do futebol americano nacional, né? Tenho certeza que vai inspirar ainda mais, com certeza vai conseguir esse apoio para estar brilhando aí na elite. Agora, ô Dalvan Luiz, eu gostei da entrada, na sua época do Vila Branca, a entrada, né, do gramado para saudar a torcida, era mais ou menos daquele estilo? Sim, sim, todo jogo tinha foguetório, quando falava lá que era o Newcastle que ia jogar, a equipe do União Centro. Então, assim, as equipes que o Dalvan passou, era aquele foguetório ali mesmo. E fazendo uma ressalva aí para o americano, Fernando. Como é que ele chama, o americano? Crazy Frocks. Ele falou, bom que ele foi sincero, e assim eu fui também, né? Eu tentei o futebol, tentei o soccer, só que eu não jogo nada. Tá, então pediu pra você repetir o nome do americano. Crazy Frocks. Crazy Frocks. Tá certo. Muito bonito. Né? Bom, vamos fazer assim, a gente tem uma imagem legal, uma imagem que chamou atenção, né? Bem curiosa, deixa eu passar pra cá pra mostrar. Você já tinha visto uma passagem de um repórter mais ou menos nesse estilo? Confesso nessa que sombrinha? Isso, uns quase 30 anos de idade que o Dalvan Luiz tem, eu nunca tinha visto isso. Parabéns, Lucas. Você ficou muito elegante e mostrou também que é mais um da família do Crazy Frocks. Tentou o futebol, mas não joga nada, porque é o cara de guarda-chuva no campo. É a família de quem? Crazy Frocks. Mostra que não joga nada, porque o cara que tá de guarda-chuva dentro do campo demonstra que futebol é zero. É bom jornalista. Trabalhou bastante no final de semana, tá de bom tamanho, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente tem os gols aí pelo mundo para mostrar para você também. E a curiosidade do futebol italiano, né? O Gattuso, você lembra do Gattuso, volante, aquele, né, cada enxadada numa minhoca? Estreou como treinador e aí, rapaz, tomou um empate no finalzinho de um gol de goleiro com o pior time da Europa. Daqui a pouquinho você vai ver.
Eu falei para vocês, né, que a gente ia ver a sofrência do Gattuso lá na Itália, a liderança do Manchester City na Premier League, só que você vai ver, na verdade, no Facebook do Arena Alterosa, tá bom? facebook.com/Arena Alterosa JF. A gente está indo embora, deixa eu agradecer aqui o Dalvan Luiz, nosso parceiro que esteve com a gente hoje. O pessoal tá pedindo para você mandar um abraço pro americano do JF Imperadores, que está acompanhando a gente. Tá bom. Abraço aí pro americano que tá acompanhando a gente, né? O famoso Space Frox. Aquele abraço pra você, Frox. Tamo junto. E aí a gente vai embora, né? O Valmir Rodrigues já tá no ponto, tá esperando a gente passar a bola para ele. E eu passo a bola para você, meu filho, fazendo a seguinte pergunta. Se você já viu, né, não sei, perdi a conta de quantos anos você tá aqui na TV Alterosa, mas se você já viu em alguma vez, né, no seu trabalho, um repórter com esse estilo aí, ó, com essa sombrinha. Fantástico, né? É um estilo fantástico e nota-se que você também com essa blusa quer inovar na apresentação.